Amados irmãos, conforme conhecemos a história de Saul. Saul que veio da tribo de Benjamim, e um dos seus jumentos que Saul cuidava vai se perdendo. E Saul, enquanto vai à procura deste mesmo jumento, Saul vai chegar até a tribo de Judá. E o Espírito Santo tinha induzido Samuel para que consagrasse um dos homens lá em Judá para que fosse o rei de Israel, para que fosse o rei do povo de Deus. Então Samuel vai consagrando Saul para que possa se tornar o rei do seu povo, o rei do povo de Israel, ou seja. Mas vai chegar um certo tempo em que vai haver uma batalha. Nesta mesma batalha, Saul não sabia o que poderiam fazer para derrotar Golias. Então Davi vai vindo se apresentar, Davi vai dizer que eu vou lutar para derrotar este Golias. E Saul vai olhando para Davi, para a sua estrutura. Eu quero trazer esse ensino bíblico na tua vida. E Saul vai dizer assim para Davi: tu és apenas um menino e não consegues derrotar este Golias. Mas Davi vai insistir e Saul, pela sua coragem, vai permitir que Davi entre nesta luta. Davi vai entrando nesta luta e com uma lança e uma pedra, Davi vai derrotando este Golias. E o rei Saul vai se alegrar tanto de Davi porque derrotou Golias. Mas depois de um certo tempo, Saul vai tendo ciúme de Davi. Saul vai perseguindo Davi. Mas por que Saul vai tendo orgulho e ciúme de Davi? Porque Saul fazia parte da tribo de Benjamim. E lá em Benjamim, se lermos bem o livro de Crônicas, aí vai dizendo que a tribo de Benjamim era especialista em lutar com lança. Quer dizer que a tribo de Benjamim derrotava muitos povos, seus inimigos, com apenas uma lança e uma pedra. Mas quando chega o momento de derrotar Golias, eu estou querendo dizer que Saul era especialista em lutar com lança, que nos dias de hoje em alguns países chamamos física. Quer dizer que Saul era especialista em lutar com física, mas no momento da guerra Saul não pensou em usar a física para derrotar o seu inimigo. Mas Davi, que vinha da tribo de Judá, e que Judá não tinha especialidade em lutar com física, mas Deus vai usar Davi para lutar com a física e vencer Golias. Imaginem, queridos irmãos. Quer dizer que Deus contraria as coisas. E Deus não quer usar aqueles que são corajosos, não. Mas Deus quer usar aqueles que são humildes e obedientes de coração. Porque há pessoas que quando saem da sua terra e trocam de bairro se esquecem da sua cultura. Há pessoas que quando trocam de sítio, saem do bairro, vão viver na cidade. Eles aí acreditam que não, eu já não posso usar as coisas, as armas, as palavras que eu falava antes, mas eu tenho que me tornar uma nova pessoa. Não, agora só tenho que ir na clínica, tenho que rejeitar todos os medicamentos, todos os medicamentos tradicionais. Mas eu estou querendo dizer algo na tua vida, queridos irmãos, que há coisas que nós esquecemos do nosso passado, há circunstâncias que aquelas coisas podem nos salvar. Eu estou querendo dizer que deve sim usar novas coisas, mas não deve se esquecer das armas que tu tinhas no passado, porque há pessoas que se esquecem dos seus irmãos do passado. Mas eu chamo a tua atenção, querido irmão, este exemplo de Saul, por esquecer a arma que a sua família usava, Saul não conseguia derrotar Golias, mas Davi, que não fazia parte da sua tribo de Benjamim, Davi que fazia parte da tribo de Judá, Davi está usando a arma que Benjamim usava. Eu estou querendo dizer algo na tua vida, querido irmão, que alguém está usando a cultura do teu país para vencer o fenômeno que se encontra no país estrangeiro em que vós ambos se encontram, porque tanto Davi, tanto Saul, ambos estão a dirigir a tribo de Israel, mas ambos, cada
saiu de tribos diferentes. Eu quero dizer algo na tua vida, querido irmão. Não se esquece do amor que você viveu na terra em que você viveu. Eu até posso viver em bairro diferente, mas não posso esquecer de onde eu saí. Não posso desprezar aquilo que eu aprendi, porque as coisas que eu aprendi no passado, não as coisas más, mas as armas certas que o teu pai te ensinou para tu se defenderes na vida. Tu não podes se esquecer, porque quando tu se esquece da comida em que você comeu no passado, para se lembrar simplesmente daquilo que tu comes no presente, quando chegar o dia de tu ter fome, tu vais morrer de fome. Porque talvez onde você saiu no passado as coisas eram mais baratas, porque tu que agora só quer coisas caras, quando você tem pouco dinheiro, o que é que vais fazer? Por isso, queridos irmãos, eu quero dizer algo na tua vida. Davi se pensou daquela maneira, não é porque ele queria pensar, mas é porque Deus lhe levou a pensar. Davi se agiu daquele modo, não é simplesmente porque Davi queria agir, mas é porque Deus lhe levou a agir desta forma. Queridos irmãos, não importa a nossa idade, não importa a nossa estrutura, mas quando Deus quer nos usar, Deus vai nos usar. Eu estou querendo dizer que Deus é zeloso. Há pessoas que recebem dons espirituais sem que eles percebam, porque quando tu oras, quando tu meditas, quando tu jejuas, ainda que não seja a tua intenção ter dons espirituais, ter batismo espirituais, mas tu vais ter batismo espiritual, porque Deus é zeloso. Deus é zeloso tanto com aqueles que são ímpios e tanto com aqueles que são crentes. Mas eu quero te fazer entender, querido irmão, que quando eu digo que Deus é zeloso, também estou a apontar para os cristãos que quando cometem, que quando estão a abrir porta para Deus entrar, vai se enfraquecer. Mas por que vai se enfraquecer? O demônio vai entrar na tua vida, porque Deus é zeloso. Assim conforme Ele faz justiça com aqueles que são ímpios, também faz justiça com aqueles que são crentes. Deus trabalha assim. Não é questão que diz, não, eu sou cristão, eu oro tanto, ainda que eu cometer, não, Deus vai perdoar essa situação, Deus vai perdoar essa situação, mas Deus não vai te livrar do castigo em que tu vais ter que viver este castigo. Falo isso por experiência própria, queridos irmãos, porque quando eu abro portas para Satanás entrar na minha vida, aí eu sinto a fraqueza espiritual. Mas por que eu sinto a fraqueza espiritual se não estou fora da palavra? Mas é porque eu estou abrindo porta para Satanás entrar, e a palavra de Deus me testifica que Deus é zeloso. Se aqueles que matam, Deus faz a justiça e vão para a cadeia. Então nós que somos cristãos, quando abrimos portas para Satanás entrar, a tentação chega na nossa vida. Aí nós que somos cristãos começamos a fazer coisas erradas, e aí o mundo vai dizer que é cristão está cometendo desta forma. Mas eu não quero justificar pecado, queridos irmãos, porque pecado não é para ser justificado, mas o pecado é para ser encarado e admitido. Quando tu estás em pecado, tens que admitir que estás em pecado e deves pedir o perdão a Cristo Jesus, para que Deus possa se compadecer com o teu sentimento de perdão, para que Deus possa restaurar a sua atenção na tua vida, e para que a impactação do Espírito Santo, para que o Paracleto de Deus possa chegar sobre a tua vida, e para que a unção todo-poderosa de Deus possa transformar a tua vida, para que haja manifestação do Espírito, para que haja graça total, queridos irmãos. Eu quero dizer algo na tua vida, meu irmão. Você até pode ser o mais inteligente, mas se Deus quer lhe usar para responder a pergunta mais difícil do país, é só você que sabe. O Espírito Santo de Deus pode te levar a esquecer, e o Espírito Santo de Deus pode me trazer sabedoria para eu responder. Mas como assim? Quando Deus quer usar uma pessoa para sair da posição em que está para subir de vida, Deus trabalha assim. Deus complica. Às vezes nós dizemos, não, eu sou especialista nessa área, nesse trabalho ninguém me ganha, esse trabalho eu posso, eu consigo. Eu quero dizer algo na tua vida, que para tu fazer o trabalho tens que usar consciência e lembrar. E se Deus te tirar essa consciência, você esquecer. Porque a consciência não te pertence.
Queridos irmãos, vocês que ainda não pertencem a nenhuma religião, eu te convido a pertencer a uma igreja mais próxima. Peça, ora para que Deus possa te levar a entrar em uma igreja. Não entre em qualquer igreja, primeiro ora. Porque a igreja hoje em dia não são a igreja que apenas são igrejas com o nome da igreja, mas são casas de feitiçaria.